E aí falando do metilfenidato, certo? Metilfenidato dá para chamar da principal droga do tratamento do TDAH, a primeira, a mais conhecida, a mais difundida, que vai ter 3 formas de apresentação. Ritalina, Ritalina LA e o Concerta. Então, os 3 aí são o metilfenidato. E o que vai diferenciar eles principalmente é a forma de liberação. Foi descoberto em 1944, então bastante tempo, em mais de 130 ensaios clínicos, ou seja, alta experiência aí com essa droga, né? Alta expertise também com essa droga. A gente tem muita ciência que fala dos benefícios do uso do metilfenidato. E ele é um inibidor não competitivo, né, de NAT e DAT, um inibidor alostérico, como a gente já falou anteriormente, atuando ali inibindo os recaptadores. E aí a gente vai ver as particularidades do metilfenidato já já. E aí a Ritalina, que sem dúvidas é a mais famosa, né? Ela é disponível apenas na apresentação de 10 miligramas, tá? Isso é uma coisa já para vocês diferenciarem das outras. Então, se você pega, por exemplo, metilfenidato de 18, não a Ritalina normal, de liberação imediata, de 20, não é Ritalina de liberação imediata. E aí ela vai ter um pico de ação 60 a 90 minutos depois da tomada e uma meia-vida de 2 a 3 horas. Meia-vida é justamente o tempo que uma droga leva para chegar à sua concentração à metade no organismo. Então, em 2 a 3 horas, né, ela vai chegar à metade da concentração do pico. Então, observem que é muito rápido, né? Geralmente, quando a droga atinge a meia-vida, ela costuma ter seus efeitos terapêuticos muito reduzidos, tá? A gente nem conta mais como efeito terapêutico depois da meia-vida na maioria dos casos. Hoje, a Ritalina ela vai entrar como segunda linha de tratamento, tá? Porque é uma medicação de liberação imediata, e isso vai trazer problemas para o paciente. Por exemplo, inconveniência. É um paciente que ele vai ter que tomar Ritalina 2, 3 vezes no dia, por exemplo, né? Porque tem uma meia-vida muito curta, né? Às vezes um adulto tem lá uma carga horária de 8 horas, 10 horas, ele vai ter que tomar 2, 3 vezes. Isso dificulta muito o tratamento, dificulta muito a adesão, né? O paciente ele esquece, por exemplo, e aí às vezes quando vai ver, meu Deus, já passou tanto tempo e não tomei a outra dose, perdeu produtividade. Isso também inibe, né, o paciente por estigmatização. Então, pô, que remédio é o colega de trabalho, né? Que remédio é esse que você tá tomando? Aí tá vendo, ele tem que explicar, tô tomando remédio que eu tenho TDAH. Aí já houve uma chacota, já vira motivo de piada, então isso inibe às vezes o tratamento, muitas vezes. Isso é válido para crianças também e, né, adultos. Tá? A gente está falando de segurança também, então é um paciente que ele vai ter que levar vários comprimidos para onde ele for, né? Ou seja, isso pode estimular o uso abusivo, por exemplo, né? Algum colega querer, enfim. Então, tem problemas em relação a isso também. Então, traz muita dificuldade a Ritalina, fora os efeitos colaterais. A gente já vai ver. E aí, na infância, de fato, costuma ser, acho que diria, a principal medicação mesmo, de escolha, por causa do efeito curto mesmo. Então, às vezes a criança vai para a escola, toma de manhã, aí quando chega no almoço, consegue almoçar bem, porque não teve problema de efeito colateral no apetite, que a gente vai ver. E aí, de tarde, se precisar, faz outra dose, se não usa. Então, traz essa flexibilidade maior para a criança. E aí, de fato, a gente vê com bastante frequência na infância, tá? Mas, como caiu para a segunda linha, a gente já está tendo até uma transição para as formulações de liberação prolongada. E aí, eu vou trazer o conceito para vocês de ação fásica, que é um ponto importante aí dessas drogas. Então, o que é que ocorre? Os estimulantes, de modo geral, ele tem uma questão que a gente chama de tolerância tardia. Então, se o cérebro ele fica exposto ali àquela droga de forma estável durante um tempo, ele começa a meio que se acostumar e os sintomas voltam a piorar. A ação fásica é o quê? Eu fazer um novo pico de concentração dessa droga para quebrar essa tolerância tardia. Porque a partir do momento que eu venho aqui com o primeiro pico, fiquei estável e tem um outro pico, essa droga ela vai induzir essa ação fásica no neurônio, né? E aí, a partir disso, os sintomas vão melhorar novamente. Ou seja, a gente pode interpretar a ação fásica como um boost, assim, vamos dizer, né? E aí o neurônio, justamente, ele aumenta novamente a sinalização dele e os sintomas tendem a melhorar novamente. Esse é um ponto interessante da Ritalina, de liberação imediata, justamente porque aqui a gente vai ter 2 picos, por exemplo, né? De ação da droga. Então, vocês podem ver aqui que ela tem uma ação, né, curta, a meia-vida curta. Então, observe, faz um pico aqui logo, mas vai caindo, meia-vida, né, com 3 a 4 horas. Aqui já não está fazendo efeito, basicamente, precisa de uma segunda dose e vai fazer um novo pico. Entendem? Então, observem que é uma droga que tem um padrão
de 2 picos durante o dia, né? A Ritalina LA a Ritalina de liberação imediata em 2 tomadas. Isso favorece o quê? A ação fásica e melhora dos sintomas no período da tarde, por exemplo. Só que aí, esse pico, ele vai tem uma problemática, ele vai também favorecer efeitos colaterais, né? Tanto o primeiro aqui, por exemplo, tá? Quanto o segundo. Então, são pacientes que vão experimentar um pico maior de concentração da droga e, consequentemente, mais efeitos colaterais. Isso vai reduzir bastante a tolerabilidade da droga, certo? Então, a gente precisa sempre balancear eficácia com efeitos adversos. A partir do momento que a gente vai balancear a eficácia com efeitos adversos, a gente vai chegar no conceito de tolerabilidade, que é muito importante para um tratamento medicamentoso. E aí, por exemplo, né, o pico ele vai favorecer, né, maiores efeitos adrenérgicos, como ansiedade, taquicardia, né, xerostomia, que é boca seca, angústia em alguns pacientes, palpitação, coração aí batendo mais forte, agitação, inquietação, irritabilidade, né, os sintomas físicos, principalmente, o que pode diminuir muito a tolerabilidade. Às vezes o paciente melhora, mas não tolera, ou seja, acaba sendo um tratamento falho, certo? Em muitos casos. Então, crianças tendem a tolerar mais, adultos toleram muito menos por conta das comorbidades. E aí, por exemplo, né, muito comum, ansiedade como comorbidade, como a gente já viu aí, mais de 40% dos TDAH tem ansiedade. E aí, quando a gente utiliza uma droga como a Ritalina, de liberação imediata, muito dificilmente esse paciente vai tolerar. E a gente precisa considerar associar com outras drogas ou trocar para outros mecanismos de liberação. E aí, quais são as vantagens? Baixo custo, sem sombra de dúvidas, é a principal vantagem da medicação, porque é uma medicação acessível. Então, o genérico da Ritalina, a caixa com 30 custa R$15. Então, para muita gente é acessível, muito diferentemente de outras drogas, né? Que a gente vai ver que é muito, muito mais caro. Outras formulações, né, de psicoestimulantes. E também a opção disponível no SUS, mas infelizmente não são em todos os lugares. Está em trâmite aí até um projeto de lei que obriga a ter em todos os lugares disponível metilfenidato, mas ainda não foi aprovado. Então, quando a gente vai falar, né, do metilfenidato de liberação prolongada, né, ou a Ritalina LA, que no caso o ideal até seria a gente chamar de liberação modificada. Por quê? Né? Porque uma liberação prolongada a gente pensa que ele vai liberando aos poucos e vai mantendo uma curva estável, que tem lá fora uma metilfenidato de liberação prolongada, que é diferente da Ritalina LA, que é uma liberação modificada. A Ritalina LA, ele vai ter 2 picos, tá, de ação. Vai ser um padrão bimodal. Então, observem aqui, né, que tem o primeiro pico, vou colocar o laser aqui para vocês, né, tem o primeiro pico, uma tomada só ao dia, e aí vai caindo aos poucos e depois a droga sozinha tem um segundo pico, e aí depois vai caindo aos poucos. Então, ela tem esse padrão que é bimodal, bem parecido com 2 tomadas da Ritalina de liberação imediata. Isso ocorre com a tecnologia SOLDAS, tá? Que é justamente o quê? São microesferas que, justamente com a digestão da água, né, tem um polímerozinho mais resistente, que aí primeiro tem o primeiro pico de liberação, libera de vez a droga como se fosse uma Ritalina de liberação imediata, depois chega nessa camada de polímero, e esse polímero, por ser mais resistente, ele vai degradando aos poucos. E aí, somente depois de 4 horas é que vai ter acesso novamente à medicação, que aí, no caso, já é um metilfenidato de liberação prolongada, que aí vai favorecer um novo pico, né, de ação e vai manter-se ali, prolongando mais essa ação. Então, a droga de uma tomada só que vai ter mais ou menos 8 horas de ação entre a tomada e o fim da ação dela. Então, tem esse padrão aí bimodal e faz com que o paciente ele tome uma cápsula só. Isso traz muita melhora na adesão, naquela estigmatização, todos os problemas que a gente viu a Ritalina de liberação imediata ter, a Ritalina LA não vai ter. E isso melhora muito o padrão. Só que a gente está falando de uma droga que melhora a posologia, por exemplo, e aqueles outros pontos. Mas não necessariamente vai melhorar os efeitos colaterais, porque ela meio que simula 2 tomadas do metilfenidato, né, de liberação imediata. Então, tem 2 picos, como a gente pode observar. E esses picos favorecem efeitos colaterais da mesma forma. Então, acaba não valendo a pena essa troca, né? Acaba agregando muito custo, por exemplo, que é uma droga que vai ficar bem cara aí, o de 20 miligramas, que equivaleria a 2 tomadas do de 10,
R$ 240 mais ou menos. Então, realmente dificulta demais aí a questão da acessibilidade em comparação com os benefícios da droga. Mas ela vai estar no meio termo aí, então, né? Entre a Ritalina e o Venvance. E a gente pode considerar em alguns casos, mas eu acho que o Concerta acaba sendo uma opção bem melhor.